Boa tarde, galera. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Ciências da Natureza. Quem fala é o professor Moisés e espero que todos estejam bem, ok? Bom, galera, conseguimos, finalizamos na aula número 4 as revisões do capítulo que estávamos vendo anteriormente às férias, Eu falei, na aula passada, na aula número 4, que a gente ia finalizar naquela aula as revisões. Agora, para a aula número 5, temos aí essa introdução a um novo conteúdo, a uma nova unidade no livro. Se você tem um livro, você pode ver que estaremos introduzindo, adentrando, na unidade número 2, na página 48, beleza? Beleza, não tem um livro? Ok, sem preocupações. Essa aula ela também pode ser seguida, pode ser dada sem mesmo o livro. Se você tem, você pode abrir neste momento aí na página 48 para você se situar de onde estamos, no livro, beleza? Nessa unidade, galera, iremos aqui propor que vocês reconheçam o motivo de haver diferentes espécies e, mais importante, refletir sobre como a diversidade dos seres vivos surgiu. Entender, galera, por que há tantos tipos de espécies no nosso planeta. Para falar sobre isso, nós temos que voltar no tempo, ao nosso primeiro ser vivo e como aí surgiu essa variedade de espécies. Então a gente vai estar aí vendo algumas teorias, tanto teorias que foram quebradas, que são importantes, que serviram como base para as teorias que são mais aceitas atualmente, beleza? Então, mas, galera, vai abrindo o livro aí, quem tiver. Quem não tiver o livro, vai abrindo uma folha aí em branco e anotando as principais partes desta videoaula, ok? O mais, galera, simbora para a aula. E para dar início à nossa aula, vamos dar uma introdução aqui ao assunto, Assim como o estudo sobre a hereditariedade perpetuou anos na história da sociedade humana, outro assunto muito intrigante e importante foi a discussão sobre a variedade de espécies existentes no planeta. Como eu falei anteriormente, a gente vai ver aí que teremos que voltar um pouco no tempo para entender, para achar uma solução a essa resposta. Dois pontos importantes a serem tidos como base são, primeiro, que os primeiros seres vivos eram seres unicelulares, ou seja, formados por uma única célula. E segundo, que atualmente os seres vivos encontram-se divididos em reinos, como, por exemplo, os reinos das bactérias, reinos dos fungos, reino das plantas e etc. Reino dos animais, ao qual estamos incluídos, como seres humanos. Aí tem os reinos protistas e etc. Bom, também se encontra em um desses reinos nós, a espécie humana, como eu acabei de falar. E então a questão se levantou: como surgiu tantas espécies? Como, de um único ser, os seres unicelulares, pôde apresentar, ao longo dos anos, seres tão complexos, falando aí sobre o organismo. E se você for comparar o organismo de um ser unicelular, por exemplo, de uma bactéria, que ela é unicelular, com um ser como nós, seres humanos, que somos formados por milhões e milhares de células, a diferença de complexidade de organismo é tremendamente muito grande, Então, como, de seres tão simples foram surgir uma variedade tão grande de espécies? Qual a explicação para a aparição de novas espécies praticamente todo dia? Então, é esse pensamento, galera, que teremos que ter para esta videoaula, beleza? De antemão aqui, galera, vamos dar uma pausa aqui para a gente conseguir entender exatamente o que eu quero trazer nessa aula, beleza? Não quero trazer aqui um assunto sobre, como posso dizer, sobre religião, sobre como foi criado os seres vivos no nosso planeta. Esta aula não é sobre isso, não vai ser aquele debate sobre criacionismo versus revolucionismo. Esse é um assunto legal de se falar?
Sim, é muito bom de se falar, beleza? É bom de ver os dois pontos, mas aqui nesta aula a gente não quer tratar sobre isso. Nós iremos tratar aqui como apareceu tantas espécies no nosso, no nosso planeta. Qual a explicação mais aceita, né, cientificamente, para a qual a gente pode entender como de seres tão simples, né, novamente repetindo, seres tão simples, ao longo dos anos, se apresentar seres tão complexos, beleza? Então, de antemão, galera, espero que vocês entendam que esta aula é sobre esse levantamento que eu acabei de fazer, ok? Não é interesse desta aula trazer aqui um debate sobre o criacionismo, beleza? Certo isso, galera? É importante entender essa parte para que não haja nenhum, como eu posso dizer, desentendimento entre nós, professor e alunos, e também os seus responsáveis, ok? Beleza, galera? Então, qualquer dúvida sobre a aula, se tiver alguma dúvida sobre o que eu estou falando, beleza? É só falar comigo, certo? Então, agora vamos, sabendo disso, podemos agora entrar no nosso conteúdo. Então, galera, para começar, falando agora sobre duas teorias importantíssimas para as questões levantadas, que foi o fixismo e o transformismo. Continuando aquele texto que estávamos vendo no slide anterior, a gente vai ver que estudos foram iniciados em todo o globo terrestre. Filósofos com renome, cientistas de diferentes épocas, todos com o objetivo de explicar tal questão levantada. E uma das primeiras ideias que explicam a diversidade de espécies foi a teoria, chamada fixismo, proposto inicialmente na Grécia Antiga por filósofos como Aristóteles e Platão, e defendia a ideia de que as espécies eram imutáveis ao longo do tempo, permanecendo as mesmas desde o momento da criação até os dias atuais. Então, galera, uma pausa aqui, só para você ter noção quem era que estava defendendo essa ideia. Olha só a galera de peso, Aristóteles e Platão, galera que realmente tinha um renome muito grande na Grécia Antiga. Realmente eles eram tratados aí como detentores do conhecimento. Então, realmente, basicamente, coisas que eles defendiam eram aceitas em todo o globo terrestre. Então, a gente viu aí que eles erraram, não erraram assim, né, digamos assim, mas pela a época que eles estavam, pela falta de tecnologia e de alguns conhecimentos, eles criaram teorias aí incoerentes, né? Mas que na época fazia muito sentido, beleza? Mas, lembrando, eles têm muito renome. Então, as teorias que eles defendiam realmente eram muito difíceis de serem rebatidas, certo? Bom, definido então como uma corrente de pensamento que propõe que as espécies são imutáveis, sendo defendido inclusive por criacionistas e religiosos da época. Galera, só para formalizar aqui, né, o que era o fixismo. Ele dizia que o ser vivo ele era criado, podendo ser aí, né, criado pelo criacionismo, ou seja, que um ser divino criava todo o ser vivo, ou pela matéria inanimada. O que era matéria inanimada? Que o ser vivo ele nascia por conta própria, não precisando de ninguém, né? A gente sabe hoje, né, que é por reprodução. As espécies entre si, né, o macho e a fêmea, no caso, vão se reproduzir dando origem a um novo ser vivo. Nessa teoria da matéria inanimada, os seres vivos nascem por conta própria, sem ter aí um pai, entre aspas, e uma mãe. De qualquer espécie, eles nasciam do completo nada. Para vocês terem noção como eram as teorias naquela época, beleza? Então, esse era o fixismo. Independente de como o ser vivo nascia, ele seria daquele jeito até a sua morte. Ele poderia se reproduzir? Poderia, mas toda a reprodução dele seria o mesmo ser vivo, imutável. Não iria mudar nenhuma característica, nem no seu organismo, durante todo o tempo de vida daquele ser vivo, beleza? E bom, galera, essa teoria, né, a gente vai ver aí que ela foi muito aceita pela galera do criacionismo e os religiosos daquela época, porque ela tinha muitos pontos chaves que concordavam com interpretações bíblicas da época.
A gente vai ver aqui como, por exemplo, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho incorporaram as ideias de Aristóteles em seus pensamentos dentro do cristianismo, atribuindo a essa corrente argumentos bíblicos. Então, galera, para vocês terem noção, se a galera de peso já estava lá, que eram os filósofos, a religião, né, a Igreja Católica da época, que tinha uma influência muito grande em todo o mundo, defendia também essa teoria, o que a tornava muito mais forte, né, muito mais defendida e muito mais difícil de ser derrubada, digamos assim, quase impossível, né? Então a gente viu aí que alguns pensamentos dessa teoria se encaixavam em argumentos bíblicos. A gente vai ver que assim, através de interpretações bíblicas, acreditava-se que Deus havia criado toda a variedade de espécies existentes, desde as mais simples até as mais complexas, sem que ocorresse nenhuma transformação ou mudança ao longo das gerações. De novo, vou abrir aqui uma parêntese, galera, não queremos trazer aqui aquela discussão sobre como foi feito, né, como nasceu os seres vivos na nossa Terra. Não é essa questão que queremos trazer aqui, se foi Deus ou se foi o evolucionismo. Não é essa questão, beleza? Estou trazendo aqui essas partes sobre os argumentos bíblicos, porque eles eram utilizados para explicar a teoria do fixismo, beleza? Então, até o século XVIII, né, bem ali na esquina, digamos assim, até o século XVIII, o fixismo era bem defendido, a ideia, né, do fixismo era bem defendida. Até então, atualmente, altamente questionada. Então, era uma corrente questionada? Era. Mas foi derrubada? Não. Ela ficou aí durante séculos, por conta, como eu já falei, da galera de peso, que eram os filósofos de renome, e muita influência da Igreja Católica, né, com as interpretações bíblicas que se encaixavam em pensamentos do fixismo. Tendo como corrente de ideia do transformismo, perdão, né, tendo como concorrente, beleza? Não é corrente, concorrente de ideia do transformismo, ou comumente dita como as ideias evolutivas, que dizia que os seres vivos não eram fixos, mas se modificavam ao longo do tempo. Tais modificações eram provocadas por transformações no ambiente, e havendo transformações no ser vivo, estes transmitiriam para os seus descendentes. Então agora a gente tem aí, né, a colocação do transformismo. Ele também era chamado, né, as ideias transformistas também eram chamadas de ideias evolutivas, beleza? Ela era a principal concorrente de pensamento com o fixismo. Então o fixismo ele era muito questionado, porque ele tinha muitas falhas, né? Porque nessas falhas que entravam aí os argumentos bíblicos, por ser de fé e não de comprovação científica, beleza? Então aí o transformismo, né, ou o evolucionismo, vinha aí com ao longo dos anos dizendo que os seres vivos eles não eram fixos, eles não eram imutáveis, pelo contrário, os seres vivos eram mutáveis, ou seja, eles podem se modificar ao longo dos anos. Tais modificações no organismo, quando transformadas, essas características iriam ser transmitidas para os seus descendentes. Lembrando, né, galera, a gente falou lá sobre as hereditariedades, a gente viu que características adquiridas pelo pai e pela mãe possivelmente serão apresentadas nos descendentes, nos filhos, certo? Então o evolucionismo trazia isso como base, né? Que o ser vivo ele não era imutável, pelo contrário, ele podia se transformar ao longo do tempo. E aqui a gente tem uma foto aqui representativa, beleza? De como seria, podemos dizer assim, a vida de uma borboleta na teoria do fixismo e na teoria do evolucionismo. A gente pode ver aqui no fixismo que se uma borboleta nasce com posso dizer, da cor mais amarronzada e branca, ela vai viver toda a sua vida até morrer, né? Que eles têm
um período muito curto de vida, com a mesma cor. Isso vai acontecer com todas as borboletas que nascerem com as suas respectivas cores, irão morrer com essas mesmas cores, com o mesmo, né, com o mesmo organismo, certo? Já no evolucionismo, podemos ver que é um exemplo, beleza? Uma borboleta, ela pode aí, né, se transformar ao longo dos anos, podendo originar outras borboletas que irão apresentar as mesmas transformações, podendo seguir duas linhas, né, de evolução, beleza? Essa é uma foto, né, que traz aí uma ilusão bem simples de como essas teorias do fixismo e o evolucionismo, ou, né, chamado também de transformismo, beleza? Então, galera, finalizado essas duas teorias que foram bases, ok? Hoje sabemos que o fixismo ela foi uma teoria que foi derrubada. Realmente o fixismo, a gente sabe hoje que todo ser vivo ele evoluiu, beleza? Nós, seres humanos, evoluímos a cada dia. E tais características são transmitidas para os nossos descendentes, beleza? Então o fixismo ele foi quebrado, depois de muita luta, obviamente, foi quebrado, tá certo? Agora a gente vai entrar aqui em duas ideias, né? As ideias de Lamarck e posteriormente as ideias de Darwin, beleza? Para começar, vamos falar sobre Lamarck. Lamarck, naturalista francês, foi o primeiro a propor uma teoria sintética da evolução. Sua teoria foi publicada em 1809 e dizia que formas de vida mais simples surgem a partir da matéria inanimada, por geração espontânea, e progridem a um estágio de maior complexidade e perfeição. Um ponto aqui, galera. Lamarck, ainda acreditava que seres vivos podiam nascer de seres não vivos. Por exemplo, é como se eu dissesse que um ser vivo podia nascer de pedras. Tipo isso. Eu sei que é um exemplo extremo, né? Isso nunca vai ocorrer, mas era isso que eles poderiam estar defendendo, beleza? Acho que eu já falei um pouco sobre essa no oitavo ano, já citei um pouco sobre essa geração espontânea, né? Nascer por conta própria, sem necessidade de antecessores, progenitores, ou seja, pai e mãe. Em sua teoria, Lamarck sustentou que a progressão dos organismos era guiada pelo meio ambiente, ou seja, pelo ambiente que estava inserido aquele ser vivo. Se o ambiente sofre modificações, os organismos procuram adaptar-se a ele. Segundo Lamarck, portanto, o princípio evolutivo estaria baseado em duas leis fundamentais. Primeira lei, lei do uso ou desuso. No processo de adaptação ao meio, o uso de determinadas partes do corpo, do organismo, faz com que elas se desenvolvam, e o desuso faz com que se atrofiem. Então, vou ler aqui a segunda para a gente já explicar tudo de uma vez, certo? A segunda lei de Lamarck era a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, ou seja, alterações no corpo do organismo provocadas pelo uso ou desuso são transmitidas aos descendentes. Então, galera, primeiro, olhando para essa parte daqui que é muito importante, Lamarck dizia que os organismos eles evoluem. Beleza, eles evoluem, mas era por conta do meio em que estariam inseridos. Se o meio se transforma, se modifica, os organismos vão se adaptar a este meio. Isso quer dizer o quê? Se o ser era por exemplo, um ser aquático e naquela área viesse uma grande seca, ele iria se adaptar a essa seca. Então ele ia começar aí, né, a ter uma complexidade maior no seu organismo, o que ele chamou, né, de um estágio de perfeição, que era o de adaptável, né? Vamos dar essa palavra assim, adaptável. Então ele realmente dizia que o meio ambiente, o meio exterior, quando se transformava, quando se modificava, o ser vivo automaticamente iria se adaptar a este meio. Então ele trouxe essas duas leis. A primeira que foi a lei do uso-desuso. Ele dizia que com a adaptação do meio, né,
algumas partes do corpo do ser vivo seriam mais úteis do que outras, ou seja, o ser vivo ia começar a usar uma parte do corpo, em resultado, outras partes do seu corpo não seriam usadas, ou seja, a lei do uso e desuso. Se você usa só uma parte do seu corpo, só essa parte vai evoluir, a outra vai se atrofiar, ou seja, ela não vai ser mais utilizada. Você vai perder, né, a capacidade de desenvolver aquela parte do seu corpo, ou seja, vai se atrofiar. Quando essas características são, né, formadas, quando uma parte do seu corpo se adapta e a outra se atrofia, essas características, né, caracteres, vão ser passados para a sua descendência. Ou seja, as características adquiridas pela adaptação do uso e desuso vão ser passadas para os seus descendentes, filhos. Beleza? A gente tem aqui um exemplo, né? Trazer aqui a foto, um exemplo mais comum das ideias de Lamarck, né? O exemplo da girafa. A gente tem aí para falar sobre a lei do uso e desuso. A gente vê aí, ele dizia que, por exemplo, as girafas, elas inicialmente não precisavam esticar o pescoço para comer, porque a vegetação estava rica em nutrientes, eles conseguiam comer, né, ali na altura média. Porém, a região começou a perder nessa vegetação, ou seja, as árvores só tinham alimento numa altura maior. Consequentemente, as girafas começaram a esticar o seu pescoço, né? Ou seja, utilizar o seu pescoço além do que ele poderia, né? Forçando ele a se adaptar. Com isso, ao longo de gerações, no caso aqui temos uma, duas, três, né? 4 gerações, contando com a primeira, obviamente, ao longo de 4 gerações ou mais, né? Seguindo aqui a linha cronológica, o pescoço iria aumentando de acordo com a necessidade de pegar os alimentos nas alturas. Então ele dizia aí que a lei do uso e desuso, por conta que elas utilizaram tanto o seu pescoço, o pescoço começou a se esticar. E cada vez que ele se esticava, essa característica passava para a próxima geração, para o seu descendente. E aí cada descendente ia aumentando, né, esse uso do pescoço, né, originando aí, né, as girafas que têm realmente um pescoço enorme, digamos assim, né, se comparado ao nosso, beleza? Essa lei, um exemplo da lei do uso e desuso, ok? E aí, janela, né? A gente tem aqui outro exemplo, né? Que é o da garça, né? Mas eu vou pegar o exemplo de novo da girafa. Porque só nesse exemplo aqui a gente já pode também falar da lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Porque, galera, como vocês notaram, cada vez que o pescoço ia crescendo, essa característica ia sendo passada para a geração. Então, cada geração que iria, né, surgindo, o pescoço ia ficando cada vez maior. Isso era devido à lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Beleza? Então, com esse exemplo, a gente consegue finalizar, né, essas duas leis de Lamarck. Beleza? Então, vamos passar para o próximo. Na época, as ideias de Lamarck foram rejeitadas, não porque falavam na herança das características adquiridas, mas por falarem de evolução. Não se sabia nada sobre herança genética e acreditava-se que as espécies eram imutáveis, ou seja, acreditavam-se ainda no fixismo. Somente muito mais tarde, os cientistas puderam contestar a herança dos caracteres adquiridos. Uma pessoa que pratica atividade física terá uma musculatura mais desenvolvida, mas essa condição não é transmitida para os seus descendentes. Mesmo estando enganado quanto às suas interpretações, Lamarck merece ser respeitado, pois foi o primeiro cientista a questionar o fixismo e defender ideias sobre evolução. Ele introduziu também o conceito da adaptação dos organismos ao meio, muito importante para o entendimento da evolução. Então, né, a gente viu aí de novo que a Igreja Católica, como tinha um poder e uma influência muito grande, não permitiu que essa teoria fosse, né, fosse rodada no mundo, né? Então ela não foi aceita pela Igreja Católica. Então aí
muito tempo depois, que foram realmente contestar que Lamarck estava meio certo e meio errado, né? Ele estava certo sobre a questão de adaptar, mas sobre a herança dos caracteres adquiridos estava equivocado, beleza? E bom, galera, aqui era para a gente continuar, né, essa linha, né, cronológica e falar sobre a teoria de Darwin, que ele foi o cara que realmente chegou e disse e deu a teoria mais completa, né, sobre a teoria da evolução, certo? Mas não tirando aí, né, a importância de Lamarck. A gente viu que Lamarck realmente foi o cara, começou, deu o pontapé, né, inicial para a teoria evolucionista, beleza? Então a gente vai finalizando a aula aqui para ela não se estender muito. Tá batendo já os 25 minutos, né? Tem gente aqui já, meu Deus, não aguenta mais eu estar falando aqui. Mas a gente vai estar finalizando aqui, beleza? Então, galera, vamos parar por aqui, certo? Próxima semana, como é a correção das atividades, iremos só continuar essa aula aqui daqui a 15 dias. Então é bom você ter entendido sobre o que a gente está falando. Próxima semana já estarei adentrando aqui, né, na próxima aula, digamos, na aula 6, estaremos adentrando aqui na teoria de Darwin. Então é preciso que você tenha entendido e guardado aí, né, na sua mente ou no seu caderno, né, anotado aí as partes importantes sobre esta aula, ok? O mais, galera, a atividade vai estar no WhatsApp. Vocês vão ter, né, aquele mesmo prazo de hoje, segunda-feira, até sexta-feira, pelo Gmail, beleza, galera? Enviar as atividades pelo Gmail. Vai lá, tira uma foto da atividade, legível, né? Consiga ver a atividade e manda pelo Gmail, ok? As informações sobre a atividade vai estar no WhatsApp. E, galera, o mais, espero que todos tenham uma boa semana, bons estudos, galera, e foco, beleza? Até a próxima, galera. Valeu!